Muito bem-vindo, eu sou o Davi Augustus, desenhista, e hoje é um vídeo muito especial, porque eu vou falar de um assunto que eu tô querendo falar há muito tempo, e eu preparei toda uma edição legal, umas animações para falar disso, e é sobre o livro de Alice no País das Maravilhas, que é um livro que eu gosto muito, eu leio desde criança, eu já li várias vezes, e eu estudei um pouco sobre a vida do autor, sobre a vida da Alice que inspirou o livro, e hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre isso, então fiquem ligados. Eu resolvi falar aqui hoje sobre o livro da Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, esse vídeo aqui é pra você. Eu vou começar falando aqui que a história da vida do autor, Lewis Carroll, e a história de como esse livro foi escrito é muito interessante e, é muito complexa. Primeiro que Lewis Carroll nem era seu nome verdadeiro, o cara se chamava Charles Dodson. Olha só como ele criou seu pseudônimo literário. Charles usou o seu nome do meio, que é Lutwidge, e traduziu para o latim, Ludovicus. Traduziu de volta para o inglês, transformando em Lewis. Fez o mesmo com o seu primeiro nome de Charles, e em latim Carolus, de volta Carroll. Então você obtém Lewis Carroll. Ou seja, o cara fez um trocadilho com o próprio nome, meu. Não é à toa que ele escreveu um livro tão cheio de enigmas e trocadilhos, né? Charles Dodson era o terceiro entre 11 irmãos, então é óbvio que sua família era, muito grande. Por isso que ele se tornou uma pessoa protetora, divertida e amigável. Ele brincava sempre com seus irmãos e irmãs, fazendo truques e inventando charadas. Havia até uma revista que a família escrevia de vez em quando, e cada um contribuía. E desde aquela época Charles escrevia histórias um tanto enigmáticas e engraçadas. Porém, o mito da Alice no País das Maravilhas viria em sua vida adulta. Quando se tornou professor de matemática na Universidade de Oxford, vivia perto do reitor da universidade e logo se tornou amigo da sua família, incluindo os 4 filhos do reitor Liddell, Harry, Lorena, Edith e Alice. Era apenas natural que Charles se tornasse um grande amigo das crianças, assim como era apegado com seus irmãos e irmãs mais novos. Porém, houve uma tarde especial, em 4 de julho de 1862, que Charles e um amigo foram fazer um piquenique de barco com as 3 filhas do reitor. As crianças pediram para ele contar uma história, e foi então que, protagonizando a criança favorita, Alice Liddell, nasceu a história de Alice no País das Maravilhas. É um livro muito divertido e engraçado, com situações bizarras e cômicas, saindo dos padrões de contos infantis, que sempre vem com uma lição para as crianças, mas esse é apenas o divertimento, não tem lição de moral. Como ele era matemático, Lewis brincou muito com números em seus livros, sendo que o número 42 é o que mais aparece no livro e era o seu favorito. Uma de suas referências que contém muita sátira é a lagarta fumando narguile, pois na época vitoriana existia um movimento artístico cuja todos do grupo fumavam narguile. Carroll, na verdade, estava satirizando tal movimento. Outra referência divertida é sobre o famoso gato de Cheshire. Muitos não sabem, mas existe uma antiga expressão que é rindo como um gato de Cheshire. E no condado de Cheshire, que é onde Carroll vivia, existia lojas de queijo. Na placa das lojas de queijo havia um desenho de um gato, e desenhavam um pedaço de queijo no rosto do gato. Gradualmente as pessoas não viam mais o queijo, mas sim um sorriso no rosto dele. Por isso que o gato de Cheshire de Carroll é conhecido pelo seu sorriso exagerado. Minha parte favorita é sem dúvida a sequência do Chá Maluco, onde existem 3 personagens muito interessantes, e malucos também, né? Que estão sempre na hora do chá, pois o relógio deles parou nessa hora, e então, como seguidores fiéis do tempo, ficaram presos tomando chá para sempre. Não posso deixar de falar dos personagens bizarros dessa cena. Temos o Chapeleiro Maluco, a Lebre de Março e um Caxinguelê, que é uma espécie de esquilo. A loucura desses personagens é até coerente, levando em conta os seus nomes. Vamos começar pelo chapeleiro. Na época vitoriana, era apenas comum que chapeleiros ficassem um tanto loucos, pois, por causa de sua profissão, trabalhavam muito com o mercúrio, que gradualmente afetavam suas mentes. Por isso o chapeleiro é maluco. Temos também a lebre de março, que em março é a época em que as lebres entram no cio, o que as deixam com um comportamento esquisito, parecendo até que estão loucas. E temos também o pobre Caxinguelê no meio de tudo isso, apenas dormindo. Creio que esse pobre animal, por estar sempre preso com 2 malucos, ficou meio frustrado com a vida, por isso ele está meio exausto. Temos também o famoso poema de Água d'Arte, que é apenas uma brincadeira de Carroll. O poema aparece em Através do Espelho, mas Carroll escreveu muito antes, em sua infância. Decidiu escrever um poema de trás para frente, sem sentido algum, para divertir seus irmãos e irmãs. Apesar de não ter nem pé nem cabeça, Carroll afirma que, em sua imaginação, os personagens com nome bizarro que aparecem ali, como Capturandan e Guy Lovus, têm de fato uma aparência física, que apenas Carroll sabe, pois não há registro de descrição de como eles podem ser.
Acredito que Carroll soube ver a infância com olhos que jamais outro adulto conseguiu. Em seus livros, isso é evidente, ele mergulha no mundo infantil, às vezes parece até que foi uma criança que escreveu algumas cenas. Creio que Carroll sabia que a sociedade adulta é um tanto difícil para as crianças entenderem, e muitas vezes acham adultos loucos. Pode ser até que os livros se tratem disso. Uma criança confusa no mundo dos adultos, pois em toda a história apenas Alice é uma criança e os outros personagens são todos adultos e loucos. Alice Liddell, a Alice que inspirou Carroll, teve uma infância meio trágica, com um romance com o príncipe Leopold, filho da rainha Vitória. Porém, a rainha cortou o relacionamento dos dois. Depois, Alice Liddell se casou com um homem chamado Reginald Hargreaves e posteriormente perdeu 2 filhos na guerra. E o filho que sobrou gastou toda a fortuna da família em uma vida devassa, fazendo com que Alice tivesse que vender muitas posses, incluindo o manuscrito de Carroll. Carroll morreu em janeiro de 1898, e Alice Liddell se tornou a herdeira de todo o mito dos livros. Quando Alice tinha 80 anos, a história dos livros voltou à tona para a popularidade. Assim, Alice Liddell saiu da obscuridade e saiu nos jornais e na mídia. Ainda fico muito surpreendido de como uma relação de amizade entre um adulto e uma criança trouxe tal mito à vida. Alice no País das Maravilhas. E foi isso, é claro que eu deixei algumas coisinhas, né, de fora, porque se fosse falar tudo que, né, cerca os mitos do livro, eu ia ficar falando aqui por muito, muito tempo. Sim, eu já ouvi muito falar sobre, né, na internet que a Alice era, na verdade, uma louca que vivia num manicômio, que era tudo um sonho de uma doida e, gente, é claro que isso é fanfic, né, é fake news. A vida real não é assim tão chocante, né, às vezes é um pouco mais chatinha. Mas tem sim uma controvérsia, né, cercando a vida do Lewis Carroll, né, cercando a relação que ele tinha com a Alice, né, porque muitos historiadores dizem que ele era apaixonado por ela, ela era apenas uma criança na época, mas tudo indica, né, estudando jornais, né, e publicações, que na verdade pode ser que tenha tido um romance dele com a irmã mais velha da Alice, que seria de maior na época. Mas, pra mim, o que importa na verdade, né, todas essas loucuras que tem na nossa vida, é tipo, que é o legado tá aí. O legado dos livros, o que tá gerado na nossa cultura, né, hoje em dia. Tem muitos jogos da Alice, tem remakes, a Disney fez tantos filmes, né, e é isso o que importa, é a arte que a gente deixa aqui, né, o nosso legado. E é o que me fascina até hoje, né, o livro da Alice realmente um legado dessa relação do Lewis, né, com as crianças do reitor, né, e é isso. Eu queria deixar pra vocês isso, e se você gostou, deixa um like e comenta aí.